Pessoal, tudo bem por aí? Começando mais um programa Construção e Valor aqui pela TV Band Vale. Prazer ter vocês aqui novamente comigo nesse programa, que a gente tem um tamanho, carinho especial, obviamente por conta da sua presença, por conta da sua sempre audiência, não somente aqui na TV Band Vale, mas também nas plataformas digitais, tá? Muito obrigado, como eu sempre faço essa menção honrosa aqui à sua presença, à sua audiência. Olha só. No programa de hoje, nós vamos falar de algo muito interessante, que é sobre conexões, que é sobre network. Hoje não dá para pensar mais no mundo em que nós vivemos sem se conectar a pessoas. E naturalmente isso no mercado imobiliário, no mercado da construção civil, no mercado corporativo, de uma forma geral, extremamente importante relacionar-se com pessoas, conectar-se às pessoas. O mundo dos negócios exige com que você se proponha, literalmente falando, a ligar-se às pessoas, né? O seu business, seja ele qual for, tem muito a ver com o quanto você, de fato, se propõe a relacionar com as pessoas, né? Em ambientes favoráveis a isso, que promovam e fomentam esse tipo de conexão. Inclusive, tem uma matéria que eu sempre gosto de trazer para contextualizar aqui um pouco da fala, é o que diz isso. Olha só, quem é feliz vive mais. A importância das conexões para além do virtual. E, naturalmente, quando nós falamos dessa prática, quando a gente fala sobre essa conexão e falar de viver, é natural dizer também que nós hoje vivemos no mundo da era digital, mundo virtual. Todos os dias nós estamos envolvidos e inseridos nessas plataformas, nas redes sociais, aonde nós sempre estamos ali trocando muitas vezes as experiências pessoais, o comportamento humano, pela troca, pelas telas, como a gente costuma dizer. E isso cada vez mais tira das pessoas essa proximidade. E quando a gente fala dos negócios, não tem como você expandir, escalar, gerar novos negócios se você não se conectar a pessoas. É fundamental que nós tenhamos, né, nesse sentido, essa proximidade, que nós participemos de eventos, que a gente tenha a participação em summits, em seminários, em palestras, em tudo aquilo que a gente adquire novos conhecimentos, mas tão importante quanto é falar um pouco dessas conectividades relacionadas a pessoas. Não é só no mundo virtual, é necessário que a gente faça esse contraponto para que a gente possa melhorar um pouco aí nesse nosso dia a dia. Bom, eu sempre falo aqui no programa que ele é feito por pessoas relevantes, protagonistas do mercado, e não é diferente hoje. Eu estou aqui, um pouco diferente inclusive hoje, esse programa, estou recebendo aqui duas pessoas do mercado, duas mulheres do mercado para falar conosco hoje no programa Construção e Valor. A Fabi, que é especialista em comunicação, já vamos aqui falar bastante. A Maria Rita, que é presidente da Convap. Primeiramente, Fabi, Maria Rita, eu quero agradecer vocês por estarem aqui no programa Construção e Valor. Nós é que agradecemos o convite, com certeza é muito importante para a Convap estar aqui. Legal. Gratidão a minha também de falar de um tema tão importante que é a comunicação e a conexão entre pessoas, né? Gratidão pelo convite. Imagina, é um prazer ter vocês aqui com a gente e, obviamente, dizer um programa com todo esse empoderamento feminino, né? E falando já de mercado, inclusive me veio aqui à mente agora, é importante dizer isso, né? Essa semana, inclusive, nós tivemos aí um fato no mundo corporativo em que uma pessoa muito importante do mercado corporativo disse: Deus me livre de ter mulheres CEO, né? Ou seja, e essa pessoa foi literalmente expulsa aí do membro de um conselho, porque essa é tão infeliz frase. Pelo contrário, por que eu estou falando isso, né? Porque eu quero agradecer vocês, porque cada vez mais as mulheres têm se tornado protagonistas e relevantes, não só, né, participantes, mas relevantes no mercado, e eu preciso fazer essa menção aqui logo no início desse programa. Bom, e quando a gente fala de conexões, primeiramente, falando aqui da Convap, né? Maria Rita, você da Convap, a Convap é presidente dessa associação tão importante aqui para a nossa região, né? É um local também em que se fomenta muito isso, essa proximidade, né? A gente vê que existe hoje uma promoção muito forte dentro da Convap de aproximar os empresários, de aproximar as pessoas, né, constantemente para discussão de diversos temas, né? Essa é uma rotina, inclusive, da Convap, né? Sim, é uma rotina. A gente faz 3, 4 eventos mensais, né? E tanto que são tanto eventos técnicos
em que você leva o seu funcionário da sua construtora para conviver com outros funcionários. É uma coisa muito importante. Eu aprendi isso muito. Esse meio da construção civil, as construtoras, elas não ficam se degladiando, né? Elas trabalham junto. Isso é muito importante. Por exemplo, o Clube do Engenheiro, que tem lá, os engenheiros todos das construtoras vão visitar obras de outros construtores. Eles abrem as obras para discutirem as novidades, discutir erros e acertos, o que é muito importante, né? E a gente tem já a ideia que toda vez que tem um evento, a gente convida todas as outras entidades. Né? Porque nós somos, né, todos nós juntos, não adianta só a construção civil, a gente trabalha muito com a ELO, com o Secov, com o Desenvolve Vale, com todas as outras entidades, porque é assim que nós nos formamos como sociedade. Sim. E isso é muito importante. É uma formação. Mas eu queria ouvir sua opinião a respeito no seguinte, você citou aí que chama outras entidades, os parceiros, os concorrentes, né? A gente antes tinha uma visão de que é o seguinte, não, eu não posso falar com esse ou com aquela pessoa porque meu concorrente, né? O mercado mudou nesse sentido, principalmente no mercado da construção civil, ao seu ver, ou seja, as pessoas estão mais abertas a entender, peraí, nós somos concorrentes, não inimigos, vamos trocar informação, vamos trocar ideia? Olha, mudou completamente. Nós temos umas reuniões que vão todos os compradores né, de todas as construtoras que são associadas e eles sentam e discutem os fornecedores, o que tem de bom esse fornecedor, o que tem de ruim, qual o problema que eu tive com aquele, coisas que não se discutia antes. Então eu acho, e uma outra visão que eu acho que mudou muito no empreendedor, aqui na região, né, que é o que eu vejo na Convap, é assim, um tempo, e eu tenho 35 anos de formada, sou engenheira civil, né? E depois de 42 anos, a primeira mulher a ser presidente da Convap. Ah, é? Então, a gente... Parabéns. A gente via muito assim, o empreendedor, ele queria pegar a lei e construir o máximo que ele podia, sabe? Ele não estava preocupado com a cidade. Hoje, o empreendedor, o nosso associado, ele entende que o mercado de trabalho dele é a cidade. São as cidades. Quanto melhor a cidade for, quanto melhor qualidade de vida ela tiver, melhor ele vende. E, portanto, ele trabalha para a melhoria da cidade. Então, eu acho que mudou muito a cabeça do empresário. Tá. Ô, Fabi, e pegando esse gancho que a Maria Rita disse, isso tem a ver com a mudança do comportamento das pessoas em relação literalmente, por que não dizer assim, a sobrevivência no mercado, sabe? Ou eu me comunico melhor, ou acesso melhor às pessoas, ou eu saio um pouco da minha toca, né, dessa visão mais enclausurada, ou eu vou ficar perdido, vou ficar no passado, né? É exatamente isso, né? As pessoas estão entendendo que a concorrência acabou, né? O que existem agora são os parceiros de negócio, né? E aí você escolhe qual o seu parceiro. Por que isso? Porque a gente vive num mundo totalmente conectado, né? Eu estou conectado pego meu celular agora e falo com a China, eu falo com o Japão, eu falo com qualquer lugar do mundo. Eu não preciso falar com só aquele meu amigo ou aquela pessoa que eu conheço ou que eu confidencio coisas. Eu passei a ter um mercado mais amplo. Se eu tenho um mercado mais amplo, as oportunidades são maiores. E se eu não me conecto com o maior número de pessoas possível, eu perco essas oportunidades. Então, o mercado está mais inteligente. As competições, elas deixam de existir e passam a ser parcerias. Não estou dizendo que ninguém, oh meu Deus, aquela marca X não compete com aquela? Compete. Só que o respeito hoje é diferente, porque a pesquisa que aquela marca X fez, eu posso utilizar para aprimorar o meu negócio. Então, as oportunidades, elas estão fluindo em todos os campos. Tem um pensador que eu gosto muito, que ele fala que hoje nós vivemos numa sociedade líquida, né? Acabou o tempo de que isso é certo e isso é errado. Tudo é relativo. Se tudo é relativo, as conexões precisam existir para eu saber quais são as tendências, o que de novo acontece, por que aquela construtora, no caso de vocês, faz dessa maneira, aquela faz daquele outro formato. Por isso essas redes de diálogo, esses momentos de sentarem todos os compradores para falarem, para trocarem ideias, é tão importante e rico e inteligente. Quem perde essas oportunidades, perde a oportunidade de negócio, de conhecer outras pessoas e de trazer oportunidades para o seu próprio negócio. Com certeza. E sem contar que existe hoje a questão a questão da interação e a conectividade entre pessoas, como você falou, né? Você tem hoje um celular, você conversa com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, né?
Então, por que não se relacionar? Mas você acha que isso tem promovido em termos da promoção em relação às pessoas? Vamos falar agora um pouco do indivíduo. Tá. Porque ainda, eu digo assim porque quando você pega o mercado, ele cada vez mais está competitivo. Então, se eu ficar com aquela visão ainda degladiadora, como você bem disse, Maria, de ficar pensando, não, peraí, por que eu preciso aprender com o meu concorrente, para não dizer, né? Não é mais inimigo, eu posso aprender com ele, ao invés de pura e simplesmente me fechar e achar que eu tenho a fórmula certa do sucesso, né? Então, diante disso, eu te pergunto, né? Você tem observado, no ponto de vista de inserção das pessoas em querer conhecer mais, em se comunicar mais, em aprender mais, como que você faz essa leitura? A forma de aprendizado, de educação, ela mudou, né? Hoje nós temos uma confluência de gerações muito grandes no mercado, né? Você fala com diversas gerações atuando no mercado. Então você tem desde o mais antigo, o baby boomer, que a gente chama, até o mais jovem, que é a geração Z, tão polêmica, que todo mundo sempre fala da complexidade de lidar com essa geração. O que acontece se o mundo mudou, se ele está mais conectado, eu preciso reorganizar os meus formatos. Aquela síndrome de Gabriela, sempre foi assim, serei assim, nasci assim, Gabriela, ela não existe mais. Ela está fora do mercado. Então, como é que eu aprendo novas formas? Como é que eu aprendo novas maneiras? Me comunicando, me conectando. Eu preciso entender esse jovem que vai ser meu novo consumidor, não preciso? Eu preciso entender o baby boomer que ainda consome de mim. Eu preciso entender as gerações intermediárias que são as que consomem. Então, se eu não me conectar com todas essas pessoas, os negócios não acontecem. Sim. E a forma de conexão, ela está diferente. Por que ela está diferente? Ela é digital e analógica. Então, você precisa conectar esses dois campos. Como é que você faz isso? Através de eventos, através de feiras, através das redes sociais. E como é que eu chamo essas pessoas? Eu chamo através do digital. Então está tudo misturado. Essa conexão e essa comunicação, ela mudou porque tem várias formas de fazer a mesma coisa. Ao mesmo tempo para o mesmo público. Então é conectando isso, havendo uma confluência de comunicações diferentes, é que você consegue trazer esse público. E quando você traz esse público se conecta e se comunica, cada um à sua maneira. Sim. Mas se eu me comunico diferente de você, o que eu estou fazendo? Eu estou ensinando para você uma nova forma. Meninas, com todo respeito, chamando você de meninas, vou pedir uma pausa aqui para vocês rapidinho, que a gente vai agora chamar um quadro muito importante que a gente tem aqui, falando de meninas e falando de mulheres. Eu quero chamar aqui agora com vocês o quadro que a gente tem, Mulheres à Obra, com a minha amiga Natália Rico. Por favor, roda a vinheta. Hoje estou aqui no grupo CRS com a Vanessa, uma importante parceira do projeto Mulheres à Obra, especializada em consórcios. O grupo CRS oferece soluções, serviços que ajudam na aquisição de terrenos, compra de imóveis, seguros de obra e muito mais. Vanessa, muito obrigado pela sua participação no quadro Mulheres à Obra do programa Construção e Valor aqui da Band Vale TV. Seja muito bem-vinda. E para começarmos, fala pra gente sobre o consórcio. Para que consórcio? Para que serve? Quais as vantagens de obter um consórcio? Olá, Natália. Olá a todos. Queria agradecer primeiramente a sua oportunidade de estar participando desse quadro, de estar fazendo parte desse projeto do Mulheres à Obra, que tem feito muita importância para a nossa empresa, grandes conexões a partir desse grupo. Então vamos falar hoje um pouco de consórcio, né? O que é o consórcio? O consórcio nada mais é do que um grupo de pessoas que pagam parcelas mensalmente e que tem um sorteio, e a partir desse sorteio a pessoa pode adquirir um imóvel, como é um caso tão conhecido hoje em dia, né? Nós temos o consórcio de imóvel, de carro, de serviços. Dentro da categoria do consórcio, você pode adquirir vários produtos para várias coisas.
Ah, legal. Agora a pergunta que não quer calar. Eu acredito que seus clientes te perguntem isso, é a minha dúvida, eu acredito que o pessoal de casa também queira saber. E a contemplação demora? Cada consórcio, ele tem um grupo de pessoas, ele tem um tempo para cada produto. Não dá para eu dizer para você o que vai ser rápido e o que não vai ser. Nós sempre, quando vamos atender um cliente, na verdade a gente primeiro ouve o cliente e entende o projeto dele. Porque dentro do consórcio, hoje nós temos uma administradora que ela tem outros lances além do sorteio, que chama o lance fidelidade e o lance fixo. Com isso, te dá maiores chances de contemplação nesse mesmo grupo que você adquiriu. Então, a pergunta não é quanto tempo demora, e sim qual é o projeto que você tem para o consórcio te atender. Entendi, muito claro. E, Vanessa, quem não tem muito dinheiro, é viável? O consórcio é viável para todas as pessoas. Nós temos um método de trabalho aqui no grupo CRS que chama API. O A significa o meio tradicional que todos conhecem, que é o aquisição. Quando você é contemplado, você compra um bem. O P é uma poupança forçada. Para nós, brasileiros, é difícil para muitos o hábito de guardar dinheiro. Então, é uma forma de você guardar o dinheiro. E o I é um investimento. Por que investimento? A partir de R$ 341, você consegue fazer uma carta de consórcio de imóvel. Quando contemplado, você pode vender essa carta no mercado. Hoje, o consórcio de carta contemplado é muito procurado porque o juros está muito alto. E o consórcio não tem juros, ele é apenas uma taxa de administração. Portanto, a partir de R$ 341, é possível você fazer o consórcio. Com isso, o consórcio serve tanto para quem é CLT, principalmente para quem é empresário. Se você pensar para uma aposentadoria, você pode estar fazendo algo para o seu futuro e também virar um investimento, porque quando contemplado, você pode pegar esse valor do bem e você pode comprar uma casa, um apartamento, você pode deixar alugado e o consórcio pagar para você a parcela, ou então você alugar depois pelo Airbnb ou algumas outras plataformas que nós temos hoje em dia. Então, ele te dá um leque de opções quando você é contemplado. Vamos dar uma dica prática para o pessoal de casa, né? Quando ele contemplou, como que faz? Qual é a burocracia para ele adquirir o imóvel, por exemplo? Hoje o mercado, ele tem muitas empresas. Quando você for adquirir um consórcio, é importante você entender se essa empresa é regulamentada pelo Banco Central. Nós só trabalhamos com empresas regulamentadas. E você entender se aquele produto que a pessoa está te oferecendo, ela te serve. Por isso é tão importante ouvir o cliente. Tem muitas ofertas de cartas contempladas com baixa entrada no mercado. Isso não existe milagre. Mas quando contemplado, você vai necessitar de informações, de documentação, como qualquer outro bem necessita. Você precisa comprovar renda, você precisa ter um nome correto, não pode ter restrição. E muito importante, o imóvel tem que ter matrícula. Imóveis, por exemplo, de zona rural, que normalmente é o ITR, que não tem IPTU, você não vai conseguir adquirir através do meio do consórcio, nem mesmo através do meio de financiamento. Então, muito importante na dica do consórcio, verifique o consultor que está te atendendo, para que ele venha entender a sua necessidade, não somente querer fazer uma venda. Muito bom, Vanessa. Agora, fala para o pessoal de casa, quem quiser mais dicas sobre consórcio ou adquirir um consórcio, onde a gente encontra o Grupo CRS? Hoje, o Grupo CRS fica localizado em Caçapava, na Avenida Coronel Manuel Inocêncio 1013. O nosso Instagram é @Grupo CRS. Nós temos aqui uma equipe de especialistas para te atender, para ouvir o seu projeto e entregar para você o melhor cenário. O consórcio ele vai servir para você com certeza. Muito obrigada, Vanessa, pela sua participação no quadro Mulheres à Obra do programa Construção e Valor aqui na Band Vale TV. Espero que vocês tenham gostado das dicas e agora voltamos para o estúdio. É com você, Magna. Obrigado, Natália Rico. Cada vez mais esse quadro trazendo aqui matérias, quadros muito interessantes para nós. É tão legal ver esse quadro cada vez mais crescendo. Bom, nós vamos agora para um breve intervalo. Estou conversando aqui com a Maria Rita e com a Fabi, falando um pouco sobre conexões, falando um pouco sobre network. Mas no segundo bloco, eu quero falar de como é que nós podemos promover essas conexões, quais são os ambientes favoráveis. Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco para trazer mais conteúdo para vocês. Não perca, a gente volta já já.
Pessoal, voltando aqui, programa Construção em Valor, hoje batendo um papo muito especial, falando de conexão, falando de network e tudo mais. E eu estou aqui falando com essas duas empoderadas mulheres que estão aqui conosco, a Maria Rita e a Fabi, falando um pouco sobre o poder da conexão, o poder do network. Mas aí agora, a Convap lá atrás, formada por grandes empresários da cidade, né? E você, né, mais uma vez aqui, felicito pela sua atuação, primeira presidente, mulher presidente da associação. Como que é essa transição para pegar essa geração? Como que vocês estão fazendo para literalmente trazer e fazer com que a entidade não fique, né, naquela situação passada, mas existem projetos, eu acompanho, estou falando assim, mas eu queria que você falasse melhor, porque há uma transição, né? Eu acho que é necessário, né? Nós temos várias entidades que estão morrendo porque não fizeram essa transição, né? A gente precisa trazer os jovens, então a gente nós temos o núcleo de jovens empreendedores, então assim, é a segunda geração das construtoras. Uau. E os novos empreendedores, eles se reúnem já quase 10 anos, e hoje o que acontece? O Fabiano, que foi um dos nossos ex-presidentes, ele fundou o Negeia, e ele já foi presidente depois disso. E agora nós temos vários deles que já são da segunda geração, que são vice-presidentes. Então, daqui 4, 5 anos, são eles que estão assumindo a Convap. Eles já deram uma nova cara para a Convap. Principalmente em termos de comunicação, foram esses jovens que mudaram a cara da entidade. E quem não trouxer os jovens junto e gradativamente não for colocando esses jovens nos cargos e as mulheres que estão vindo junto, né? Porque aí as mulheres estão virando protagonistas nas empresas também, né? Que bom. As entidades vão morrer. As entidades que não souberem fazer essa transição gradativamente, elas vão morrer com o tempo. E aí a curiosidade agora, né? Como que você enxergou? Porque, de certa forma, há uma fricção no início, né? Imagine só, você tem lá um pensamento tradicional, que é justamente alguém que queira manter aquela situação, manter aquele cenário. Não, não mexe aqui, sempre foi assim, faz 20 anos, faz 25 anos que isso aqui funciona muito bem. E aí chega o pessoal, porque, vamos lá, quando a Fabi bem disse, né? Você pega esse conflito de gerações, enquanto a gente tem aquele pensamento mais cartesiano, né? Quer manter, chega um jovem, sabe, fazendo aquela ruaça toda, vamos mudar, vamos, que nem você falou, comunicação, peraí, que não sei o que, vamos fazer. Você percebeu? Sim. De vez em quando, o Nicolas Marcondes César, um dos nossos vice-presidentes, né, que é nosso diretor de comunicação, quando falou, chega, não dê mais novas ideias, porque a gente não está dando conta de fazer o que tem aqui para fazer. Né? Então, de vez em quando, você tem que frear um pouco o ímpeto deles, porque há muita coisa nova que está acontecendo. Né? Estava falando até o nosso formato de fazer pesquisa, de apresentá-la, foi mudando tudo, né? E assim, eu acho que eu como mulher, eu consigo conviver melhor com essa mudança, né? Nós mulheres somos um pouco mais maleáveis, né? Mas ela veio acontecendo lá com o Fabiano, com o Zé Renato, que veio depois dele, que também é jovem, né? Então foi gradativo, que eu acho que não pode ter grandes rupturas. Tudo que é feito gradativo, as pessoas aceitam mais, todos aceitam melhor. É legal que daí as pessoas começam a ter essa percepção. Eu sempre falo para as pessoas que quando você vai trazer uma nova ideia, trazer um novo conceito, um novo processo, ou seja ele qual for, uma nova ideia de comunicação, eu sempre pergunto para as pessoas 3 coisas. Né? No caso, sempre você está fazendo alguma coisa, ou um bem ou um serviço, você sempre tem que pensar, está trazendo percepção do cliente lá na ponta? Né? A outra então, ou seja, os clientes da Convap vão perceber que isso melhorou? Pô, isso é bacana. A outra questão tem uma eficiência produtiva? Então, por exemplo, se antes a gente fazia um processo, uma comunicação ou um procedimento que demorava muito mais para fazer, agora olha como é mais rápido. E, naturalmente, o terceiro pilar que eu vejo sempre nisso é a eficiência do negócio. Porque você traz maior eficiência para o negócio, mais rentabilidade, você promove uma série de fatores e mudança em relação a tudo isso, né? E quando eu falo dessa rejeição, Fabi, né, quando a gente fala dessa questão, naturalmente a gente olha para o mercado, a gente vê o consumidor cada vez mais mudando, né? Independentemente de qual segmento, mas, por exemplo, falando do mercado imobiliário, mudou-se completamente a percepção das pessoas
né? Quando a pessoa ia comprar o imóvel, antes ela tinha uma percepção e às vezes ela nem tinha isso, digamos assim, sensibilizado pelas empresas. As empresas desenvolviam um produto e falavam, o produto é esse, você quer? É esse que tem, tó. Hoje não mais, entendeu? Então, as empresas também precisam entender o que o mercado está comunicando, né? O que eles estão dizendo, o que as gerações estão pedindo, para onde elas estão, né? Senão a gente não consegue oferecer um bem ou um serviço de acordo com a necessidade, né? Sim, é muito interessante. Eu vou puxar a sua fala do início. No fatídico e polêmica fala, né, de um CEO de uma empresa famosa, né? A gente não pode comunicar comunicando, né? Eu não posso falar simplesmente o que eu acho ou o que eu penso. Eu tenho que saber falar o que eu acho ou o que eu penso. Senão, gera polêmica e gera rejeição. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Hoje, com o mundo tão tecnológico, as redes sociais bombando, né? Todo momento, todo mundo pode falar o que quer falar, a hora que quer falar. Ele não está preocupado com quem está ouvindo, né? Basta ter um celular na mão e uma internet. Eu pego aqui, faço um vídeo e falo o que eu quiser e posto. Então, esse empoderamento social, ele trouxe uma forma de comunicar diferente. Por isso que as empresas precisam ser muito estratégicas. E quando você fala ouvir o consumidor, é primordial. Se você não escuta o que o seu consumidor está gritando, ele não está falando, ele está gritando para você, você vai se perder na comunicação. E você vai ter uma fala infeliz, como desse rapaz, né? Que, enfim, gerou uma mancha na própria empresa dele. Então, essa comunicação direta, clara, objetiva, reta, mas estratégica com o consumidor, ela é fundamental. Senão você vai se perder no mercado. E toda essa nova comunicação que está vindo e que é sensacional, né? A gente tem uma presidente mulher numa associação tão antiga, né? Tão tradicional, né? Você vê uma mulher empoderada ali e trazendo inovações, porque realmente a mulher é mais flexível por conta da flexibilidade que ela teve que ter a vida inteira num mundo que foi construído de uma forma diferente. Quando a gente entende essa flexibilidade, entende que eu preciso ouvir, a escuta ativa, que é tão famosa hoje, né? Sim. Escuta ativa, que é escutar para entender e não para responder, a minha comunicação começa a ser mais estratégica. E se eu sou mais estratégico, eu entendo o que o meu público quer ouvir. Não é mentir para o meu público, mas é comunicar da maneira como ele sabe e como ele quer ouvir. Isso é muito delicado e precisa de estratégias muito bem definidas. Por isso que é tão importante ter jovens envolvidos, porque é o jovem que está comunicando para a gente hoje. É ele que está dizendo eu quero isso ou eu quero aquilo. Então, quando você escuta e monta uma estratégia de comunicação a partir da escuta, aí a comunicação muda é perfeita, tudo, né? muda. A escuta ativa. E aí, é interessante, né? Eu acho que você pode trazer para nós, falando nesse aspecto do poder da escuta ativa e do impacto que hoje uma frase não bem colocada ou maldita ou mal expressada pode trazer efeitos, eu não diria nem colaterais, diretos. Porque colaterais são aqueles que a gente não observa, né? Um efeito colateral às vezes nem é percebido, mas não, hoje... E aí, Maria Rita tem muita propriedade disso também, mas eu queria ouvir vocês duas dessa questão, que é o seguinte: hoje, quando a gente pega as empresas, e eu vou trazer aqui um pouco para o segmento da construção civil, vou dar um exemplo, tá? Para contextualizar a pergunta. Quando você pega um produto, tá? Imagine um cliente que foi receber um produto, imagine um cliente que foi visitar um imóvel, imagine um cliente que foi pegar a chave do seu apartamento e tal. E ele se deparou com alguma situação que não o satisfez. Ele pega um celular, ele vai lá e fala, olha pessoal, estou aqui, não sei o quê. Aquilo tem, sabe? Então, tem poder. Tem um poder muito grande, né? Então, assim, hoje, a escuta ativa que você disse, na verdade, deu um protagonismo tão forte para o cliente, porque se antes a gente olhava, precisa ver o cliente, agora, ou você olha, você literalmente está fora do jogo, né? Que impacto, na opinião de vocês, traz não ter essa escuta ativa? Vou começar. Quando você me fala isso, acabou o boca a boca, né? Agora é o boca multidões, né?
Porque você grava o vídeo e multidões escutam você, multidões assistem você falando mal de uma marca. Por isso que a escuta ativa ela é tão pontual e ela faz tanta diferença na comunicação. As pessoas se enganam muito achando que comunicação é falar. Ela não é só falar. E aí, comunicação é escutar. Eu vou te interromper só para Claro. você continuar seu raciocínio, né? Para quem está nos assistindo em casa. Escuta ativa, né? Que nem você bem colocou. E eu quero frisar isso. É muito mais do que você estar do outro lado, ouvindo alguém falar para trazer uma resposta mecânica. Mas é aquela escuta que você faz, prestando atenção exatamente no que ele está querendo comunicar, qual que é o sentimento, qual que é a dor, qual que é o desejo, para você trazer a ele uma comunicação assertiva, né? De acordo com o desejo, a necessidade dele. E não apenas, é que nem quando você pega e liga numa operadora, às vezes, né? Que dessa a gente está acostumado, e que a pessoa parece que está ali no piloto automático, né? Não, mas eu queria cancelar. Minha senhora, não, eu queria, não está ali para te... Tem que ligar no número tal, não pode ser aqui, tem que ligar no número tal. Então, desculpa, eu te interrompi só para trazer mais esse contexto, né? Porque às vezes alguém está assistindo, o que é escutativa? Né? As pessoas me perguntam muito o que é escutativa, né? Se vocês falam tanto de escutativa, o que é escutativa? Escutativa, primeiro de tudo, é largar o celular. A pior coisa do mundo é você falar com alguém e a pessoa, não. Você não está ouvindo o que eu estou falando. O que você falou? Você quer saber se a sua escuta está sendo ativa? Você vai ter uma pergunta. Como assim? Você vai me falar alguma coisa, se eu estiver realmente prestando atenção, eu vou te fazer uma pergunta para conectar com o que eu tenho para falar para você. Magno, deixa eu entender. Então, o que você quer dizer sobre isso é que você não gostou desse imóvel porque a sala é pequena? Você precisa de uma sala grande porque você tem uma família grande? Isso é uma escutativa. Eu estou parafraseando, eu estou repetindo o que você está falando e estou introduzindo uma pergunta para entender exatamente o que você quer. O que isso mostra? Que eu te ouvi, que eu me interessei, que eu quero realmente atender a tua necessidade e que eu estou aqui disponível e pronto para cumprir o que você precisa. E aí a gente entra na conexão de novo. Às vezes eu não vou te atender, mas eu conheço quem pode te atender. E aquele cliente vai lembrar de você para sempre. Então, a escuta ativa é você ter o desejo genuíno de resolver o problema de alguém. Sim. Maria Rita, você acha que hoje as construtoras, as incorporadoras, você que está no dia a dia, cada vez mais aí com essas empresas, você acha que elas estão percebendo mais isso? Estão olhando mais para o cliente, desenvolvendo produtos, né, com uma maior entrega? Você acha que ainda falta? Então, mas primeiro, para começar assim, né? Nós somos uma entidade de construtoras locais, né? Do Vale do Paraíba, Litoral Norte. Então, são construtoras muito do mercado, que são do mercado daqui, que estão aqui há 30, 40, 50 e que se preocupam realmente com o cliente, porque sabe que ele vai voltar. Então, eu acho que na Convap nós temos um pouco isso. É meio assim que eu estava conversando com você aqui antes. A gente tem uma cidade até relativamente grande, mas todo mundo conhece todo mundo, né? Sim, São José. Verdade. E o Vale inteiro as pessoas se conhecem. Então, eu acho que as construtoras estão cada vez mais preocupadas com isso. Hoje eu vejo construtoras que têm... e aí a gente vai, outra coisa, né? Você tem que ver todo mundo que envolve o seu mundo, e o poder público está muito no mundo da gente, né? A gente tem que aprovar projetos, tem que fazer leis, tem que atender tudo. A gente trabalha muito com o poder público. Então, por exemplo, hoje as construtoras, ela chega para o cliente, eu estou falando aí de médio padrão, médio até mais baixo, não estou falando de altíssimo padrão. O cliente oferece lá, você comprou meu apartamento, ok, eu tenho aqui 10 kits diferentes de azulejo para você escolher e de piso para você escolher. E aí, por quê? Porque o mercado, assim, você vendia um apartamento lá com piso, porque a prefeitura te obriga a colocar nas áreas frias, aí você vende seu apartamento. O cara vai lá e quebra tudo. Ele jogou fora o seu dinheiro, o dinheiro dele, ele gerou entulho, ele atrapalhou o meio ambiente. Aí nós fomos lá na prefeitura e falando assim, o que a gente faz? Esse seu cliente escreve uma carta dizendo que ele quer o banheiro sem piso. Entendeu? Então você não precisa quebrar nada. Então, eu estou falando, é uma coisa de você juntar todos os envolvidos, escutar o que o seu cliente quer. Deve ser entregar e pronto, não tem problema. Então hoje, se você vai para um nível mais alto, você já vê o cara, não, você pode transformar isso aqui 4 quartos, mas pode virar uma sala maior, 2 quartos, você tem várias opções. Então eu acho que sim, mas acho que isso vai desenvolver muito ainda, né? Porque o que eu vejo também, assim, a gente falando aqui de comunicar, né? Cada vez mais você precisa comunicar rápido, ouvir rápido. Então, você está falando, né?
cara tá lá, eu vou entregar o apartamento e ele viu um defeito bobo que dá para você consertar no outro dia. E aí você não dá atenção, vai para a rede social, fica enorme. Ao mesmo tempo a gente vê, o mundo virou tão global que vem as grandes, aí, principalmente em telefonia, e agora vai vir em tudo, e que você fala com máquinas. Sim. Né? Mudou-se, né? Você fala com máquinas. Você tenta tentar mudar a sua internet, você fala com máquinas, você só fala aqui, ninguém te atende, você vai na loja, não, é pelo telefone. Aí você liga no telefone, não, é só pelo WhatsApp. Então, eu acho que ainda nós estamos num mesclado disso. Uma transformação, gente entendendo que precisa, né? E gente entendendo... gente ainda muito atrás, mesmo grandes empresas. Acho que que estamos em processo. É um processo, é uma transição. Pessoal, estamos encerrando aqui esse primeiro episódio do programa sobre conexões e network. Batemos um papo muito interessante aqui com a Maria Rita e com a Fabi Oliveira. Então, assim, você não pode perder. No próximo programa, a gente vai trazer a continuidade deste programa que está maravilhoso. Espero que vocês possam continuar acompanhando e literalmente gostando. Espero vocês!